Salve, meus queridos, tudo em paz? Dia 11, vamos para a leitura do capítulo 11 de Provérbios, buscando os princípios que fundamentam uma vida verdadeiramente próspera, abundante, no centro do propósito da vontade de Deus e sobrando dinheiro no final do mês para conquistar os sonhos que estão nos nossos corações. Eu sou Cadu Bacelar, você está na minha casa para a leitura de Provérbios, capítulo 11. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhe abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. O justo é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio. Com a boca, o ímpio pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento o justo se livra. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda segredo. Sem diretrizes, a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão, colhe segura recompensa. Quem permanece na justiça, viverá, mas quem sai em busca do mal, corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Como o anel em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. O fruto da retidão é árvore de vida, e aquele que conquista almas é sábio. Se os justos recebem na terra a punição que merecem, quanto mais o ímpio e o pecador. A tônica desse capítulo certamente é a lei universal da justiça. A partir do versículo 3 eu já tenho que a integridade dos justos os guia. Uma relação entre a lei universal da integridade, que eu vou colocar um card, na verdade, aqui, a gente já gravou um vídeo sobre ela, e a lei universal da justiça. As duas vão pensar que a integridade funciona como uma bússola para aquele que é justo. Tá? Se nós seguirmos no versículo 6, além dessa bússola que aponta a direção a seguir, nós temos que a justiça dos justos os livra, os coloca em segurança. Então, o justo é aquele que sabe o caminho para onde deve ir e também acaba por saber o caminho, ter um mapa, ter uma bússola, conseguir se desvencilhar das armadilhas que podem existir.
E é interessante que quando a gente caminha um pouquinho mais na frente e chega no versículo 9, nós vemos que pelo seu conhecimento o justo se livra. Então, a justiça anda de mãos dadas com o conhecimento. Nessa jornada é o conhecimento que faz com que o justo se livre. E aqui nesse versículo de forma especial, ele fala: com a boca o ímpio pretende destruir, mas pelo conhecimento o justo se livra. O ímpio pode até tentar enganar aquele que é justo, mas o conhecimento faz com que eu tenha essa percepção de que estou sendo enganado e não faça essa parceria comercial ou essa sociedade ou esse tipo de negócio que seria feito. Além disso, a gente também pode pensar que o ímpio pode, com as suas palavras, tentar caluniar o justo. Mas aí, pela integridade que nós lemos, a gente sabe que o justo, ele é justo em qualquer situação. E, portanto, o seu exemplo acaba sendo o que fala mais alto. Entre ouvir as palavras de um desconhecido e ver o exemplo daquele que é justo, nós acabamos acreditando no justo e não nas calúnias que foram ditas pelo ímpio, tá? Mas existem mais versículos ainda falando sobre justiça. Seguindo logo nos versículos 10 e 11, a gente percebe que a prosperidade do justo alegra as pessoas que estão ao seu redor. Quando os justos prosperam, a cidade exulta. Por quê? Porque o justo, ele não está olhando só para si. O justo é justo. Ele tem o discernimento daquilo que é bom. E o que é bom não é bom só para mim. Ou o negócio é bom para as duas partes, ou o negócio não é bom. Ou a justiça me conduz a ser relevante e próspero em todo o meu contexto social, com todas as pessoas que estão ao meu redor, ou isso não é prosperidade verdadeira, tá? E o versículo 11, pela bênção dos justos, a cidade é exaltada. Mais uma vez, ressaltando que o justo é aquele que promove, que está atento às necessidades das pessoas que estão ao seu redor. Que ele não quer ter algo para si, ele não quer ter vantagens indevidas, ele não quer receber aquilo que não é dele por direito. Inclusive, isso é ressaltado lá no versículo 23, que vai dizer o seguinte: o desejo dos justos resulta em bem. Por isso a cidade se alegra, por isso aqueles que estão ao redor do justo exaltam a prosperidade dele. Porque aquilo que ele faz resulta em bem para ele e para as pessoas que o cercam. Seguindo no versículo 28, a gente tem que quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como folhagem verdejante. Então, pelo uso da condição adversativa, do mais, o que fica claro para mim é que o justo não confia nas suas riquezas. E nós já falamos sobre isso outras vezes. As riquezas, elas sim, de alguma forma, são algo sólido, um presente de Deus, que nos trazem mais liberdade de opções. Mas a nossa confiança não está nas riquezas, mas no Deus que é a fonte, o provedor dessas riquezas. Eu quero finalizar esses comentários sobre a justiça com o versículo 31, que diz que os justos recebem na terra a punição que merecem. Então, o justo, ele não é infalível. Muito pelo contrário, ele reconhece as suas limitações e as suas falhas. Ele tem um comportamento autorresponsável. Ele arca com os prejuízos que causa. E isso faz do justo um candidato fabuloso para crescer e amadurecer, para cada vez mais aprender com as suas falhas e não cometer novamente. Então, a justiça não o torna infalível, mas prepara a semente, prepara o terreno do coração para receber a semente do crescimento. Além de todos os ensinamentos que nós temos sobre justiça, eu quero ressaltar outros princípios que me chamaram a atenção no devocional de hoje. Já começando pelo versículo 1, que diz que o Senhor repudia balanças desonestas. Então, construir um patrimônio quebrando o princípio da honestidade é o mesmo que construir um castelo sobre areia. A qualquer momento, esse castelo vai ruir e você nem vai perceber o que foi que o atingiu. Também no versículo 18, a gente tem o complemento sobre isso da lei universal da honestidade. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia retidão colhe segura recompensa.
Então, se você usa balanças desonestas, aquilo que você recebe é enganoso, não é o justo, não é o correto. Mas se você trabalha e segue a lei universal da honestidade, tudo aquilo que você recebe forma um colchão, um patrimônio seguro, legalmente seguro e protegido. Outro texto que me chamou muita atenção no devocional foi o versículo 2. Ele diz o seguinte: quando vem o orgulho, chega a desgraça. E eu fiquei me perguntando, mas por que o orgulho precede a queda? Por que é tão comum ver impérios ruírem, famílias serem destruídas, quando o coração é tomado pelo orgulho? E a primeira resposta que eu encontrei é que o orgulhoso, ele não ouve conselhos. Inclusive, no versículo 14, nós temos o seguinte: sem diretrizes a nação cai, o que salva é ter muitos conselheiros. Então, o orgulhoso, ele acaba ficando sem essas diretrizes. Ele acaba não tendo a humildade suficiente para reconhecer que não é o dono da verdade e de que precisa de outras pessoas que complementem o seu conhecimento. Então, esse é um dos pontos. Como derivado disso, eu percebo que um segundo ponto é que o orgulhoso, ele superestima as suas forças e oportunidades e negligencia as suas fraquezas e ameaças. E, portanto, ele acaba, pela autossuficiência, por achar que ele é mais do que ele realmente é, ele acaba tomando escolhas equivocadas ao longo da jornada que vão conduzi-los à ruína, à desgraça. Terceiro ponto que me chama a atenção é que ele não dá mérito a quem é devido. Ele acaba atraindo para si todos os holofotes. E com isso, ele vai minando as pessoas que estão ao seu redor. Os relacionamentos que deveriam ser sadios vão ficando doentios por conta da falta de recompensa, da falta de reconhecimento. Seja em casa, com os seus filhos, com a sua esposa, com amigos próximos, seja no trabalho, com os colegas de trabalho, ou se ele é um gerente com a sua equipe, ou se ele é o dono com os seus funcionários. Não se chega muito longe na vida sozinho. Tem um ditado que diz que você pode até andar mais rápido sozinho, mas você não vai muito longe. Então, para ir longe, para construir um patrimônio sólido, esteja cercado de pessoas e dê a elas o crédito, a confiança e o mérito que elas merecem. Os versículos 12 e 13 retomam a questão do uso das palavras, da comunicação, e eles trazem duas armadilhas para quem fala. Primeira delas é ridicularizar as outras pessoas. Se for falar mal de outra pessoa, cale a boca. Não é sábio falar mal dos outros. O que é sábio é você ir direto com a pessoa e, se ela for sábia, se você entender que ela tem maturidade para ouvir uma repreensão, falar diretamente a ela. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto tá aqui no versículo 13, quem muito fala traz a confidência. Então, não seja um fofoqueiro. Fale, aquilo que for dito para você em segredo, fica com você em segredo. O versículo 15 tem um ensinamento explícito, a gente já conversou sobre isso outras vezes. Quem serve de fiador, certamente sofrerá, né? Eu posso falar isso de carteirinha, porque eu tenho as cicatrizes na pele de ter sido fiador e de ter sofrido com isso. Então, se serve de conselho e de experiência de vida, não seja fiador. Isso vai te deixar em segurança, como diz o texto. Quem se nega a ser fiador está seguro. Agora, olha que interessante nos versículos 16 e 17. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. O só muda completamente o sentido dessa frase, porque o só me faz perceber de que existe algo melhor do que conquistar riquezas. Os homens cruéis só conseguem isso. Tem outras coisas que eles poderiam conseguir, mas eles só chegam até aqui. E, inclusive, no versículo 17, ele fala que o homem cruel causa o seu próprio mal. E pode ser que conquistar só essas riquezas, inclusive, seja para o seu próprio mal. Agora, quando a gente pensa nessa mulher bondosa, se a gente seguir um pouquinho na frente, no versículo 22, olha que interessante. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Então não basta ser bonita ou bondosa, né? É preciso ser sábia, justa. Isso é o que de fato traz riquezas. E por fim, eu quero trazer os versículos 24 e 25, que falam sobre a lei universal da generosidade.
ele aponta alguns benefícios daquele que é generoso, né? O primeiro deles é que vê aumentar as suas riquezas. E vê também aqui, ó, o generoso prosperará. E quem dá alívio, alívio receberá. Então essas coisas me chamam a atenção. Mas também me chama a atenção o que está aqui no versículo 26. Ele fala aqui: o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. E por que isso tem a ver com generosidade? Porque por vezes a gente olha para a generosidade como dar algo para alguém. Eu vou dar uma oferta para alguém, eu vou comprar uma cesta básica e dar, eu vou ajudar uma ONG ou algo desse tipo, um projeto social. Mas a generosidade precisa também estar presente naquilo que você faz profissionalmente. Diante de uma necessidade, no caso do texto, a necessidade da fome, aquele que vende o trigo está sendo generoso. Então, por exemplo, no meu caso, eu atendo clientes. Vamos imaginar que eu esteja fazendo um processo completo de acompanhamento em 8 encontros, em 8 semanas. Passadas as 8 semanas, se eu perceber que eu preciso ainda de mais 1 ou 2 encontros, eu não vou cobrar mais por isso, porque eu não estou preocupado em trocar horas por dinheiro. Eu estou preocupado em transformar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Então, se eu percebo a necessidade, eu posso caminhar uma segunda milha, eu caminho. Isso também é ser generoso. Então, independente daquilo que você doa, dando para alguém, ou daquilo que você vende, nos 2 casos, você precisa ser generoso. E assim a gente termina o nosso devocional de hoje. O que Deus falou ao seu coração? Comenta aqui embaixo. Lembra de se inscrever no canal, curtir, ativar o sininho de notificações e vamos interagir também nas demais redes sociais. Estou lá no Instagram, estou no Facebook, você já sabe onde me achar. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem os links para as demais redes. No mais, eu desejo que Deus te abençoe e a gente se encontra amanhã no próximo vídeo.